Opa! Tudo bem, pessoal? Para você, então, que conferiu o unboxing do Tapestry, tá na hora de liderar sua civilização na linha do tempo, desde os primórdios da humanidade até os tempos atuais e futuros também. Em Tapestry, você vai ser o responsável por cuidar dos micro e dos macro detalhes da sua civilização. No lado externo, você expande o território, você conquista e explora as regiões vizinhas, e na parte interna você fortalece sua capital, faz estruturas que são chamados edifícios de renda, ergue monumentos, melhora sua arrecadação de recursos, faz sua maquininha de pontos e corre atrás dos pontos de vitória. Para você que não assistiu o unboxing, assiste lá, pô. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem aprender como se joga esse super jogo, maior lançamento do ano, Tapestry. Eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. Antes de mais nada, eu queria deixar registrado o quanto eu fiquei feliz com o poder de síntese desse manual de regras. Ele tem 4 páginas apenas e eu não senti falta de fazer uma consulta extra. Tudo bem que cada plaquinha com as civilizações tem um texto, mas é apenas aquilo que você tem que ler como um material de apoio, um material extra. Eu achei muito bom. Você não precisa ficar voltando para consultar o manual de regras. E aqui a gente tem 2 player aids desses, com todas as casas nas 4 trilhas de desenvolvimento e todas as tecnologias possíveis, com uma fonte 6,5, sei lá, para caber tudo. Ele conseguiu, então, disponibilizar isso para ficar no cantinho da mesa para uma consulta rápida. Muito bom, muito bom. Vou fazer o setup agora por uma quantidade que consideram ideal para uma partida, que é 4 jogadores. Não muda tanto assim, mas você vai ter uma noção do tanto de espaço que ocupa na mesa para essa que é a quantidade dita ideal. Vem conhecer o setup comigo. Coloque o tabuleiro no centro da mesa, no lado adequado à quantidade de jogadores, nesse caso 4. Centralize-o, embaralhe as cartas de tapeçaria, forme um monte e coloque-as na lateral do tabuleiro reservada para isso. Faça o mesmo com o baralho das tecnologias, coloque-as na parte reservada e revele as 3 primeiras cartas. Faça uma pilha com os tiles de terrenos. Faça o mesmo com esses tiles maiores, que são os tiles de exploração espacial. Pegue os 2 dados de 6 faces e posicione-os próximos à trilha militar, e o dado de 12 faces com as trilhas de desenvolvimento próximo à trilha da ciência. Posicione o tabuleiro dos monumentos próximo ao tabuleiro central e distribua sobre cada uma das trilhas os 3 monumentos que podem ser erguidos à medida que o jogador evolui naquelas trilhas. Se estiver na dúvida sobre qual estrutura encaixa em cada um desses locais, perceba que há um formato para a base dessa estrutura, mas não se acanhe em procurar detalhes nas figuras para descobrir qual monumento se encaixa em cada uma dessas vagas. Alguns têm as bases com a mesma quantidade de quadradinhos e ficaria difícil, mas aqui eu já entendi que é o farol e aqui em cima eu já entendi que é a tal da forja. À medida que você for jogando, essas dúvidas vão desaparecendo e você vai conseguir montar com uma desenvoltura maior esse tabuleiro. Entrega a cada jogador um tabuleiro como esse, que tem espaços para suas tapeçarias, para os seus edifícios de renda e para contabilizar os seus recursos. Entrega a cada jogador 2 tiles de civilização e faça-o escolher um deles para que ele represente durante o jogo. Próximo ao tabuleiro de civilização, coloque os marcadores na cor escolhida por esse jogador. Entrega a ele um tabuleiro de terreno, que ele vai colocar no lado oposto à sua civilização, nessa distribuição, e aqui dentro ele vai poder expandir a sua metrópole. Entrega a ele 10 postos avançados da sua cor escolhida, preencha essas 4 linhas da direita para a esquerda com a estrutura associada àquela trilha. Os mercados, as habitações, as fazendas e, por último, os arsenais. Basicamente, cada um desses edifícios de renda está associado a um recurso do jogo e a uma forma específica de pontuar. Mais para frente nós vamos falar sobre cada uma delas na fase de renda. Entrega os 4 marcadores de recursos: dinheiro, comida, cultura
e trabalhador e faça o jogador posicioná-los no espaço 0 da trilha de contagem no inferior do seu tabuleiro. Toda vez que um jogador ganhar algum recurso, ele avança nessa trilha com o marcador que representa aquele recurso. Toda vez que ele pagar ou perder um recurso, ele diminui em 1 essa contagem. É válido lembrar que cada recurso pode ser acumulado até um máximo de 8 unidades. Coloque um marcador na cor de cada um dos jogadores que estão disputando a partida em cada uma das trilhas de desenvolvimento. Trilha de exploração, trilha de ciência, trilha militar e a trilha de tecnologia. Coloque também um desses marcadores no espaço 0 da trilha de pontos de vitória. Essa trilha dá a volta no tabuleiro com as numerações indo de 0 a 99. Ao ultrapassar 100 pontos, o jogador move a sua ficha para a marcação de 100 pontos e coloca um novo marcador no espaço 0, continuando sua contagem. Se ele completar várias voltas, ele vai avançando nas marcações de 200, 300 e 400 pontos e continuando a contagem com um segundo marcador. O último passo para podermos iniciar a partida é observar o número no topo do seu tabuleiro de terreno e colocar 2 dos seus postos avançados na região do mapa central referente a esse número. Esse é o final do setup para uma partida com 4 jogadores. Tudo distribuído, bonitinho, alocado, todas as estruturas, cartas, baralhos, tiles, os dados, os marcadores. Olha o tamanho desse mapa, olha o espaço que isso ocupa na mesa. Esses 3 tabuleiros juntos, de comprido, como se diz, e essas cartas de tecnologia ainda vão entrar aqui. Quer dizer, se eu ainda preciso de um espacinho para esse lado, pessoal, precisa de um mesão. E aí, vamos aprender as regras? Em Tapestry, os jogadores vão liderar as suas civilizações ao longo de 5 grandes eras. Eras estas que serão marcadas pela história que cada um deles vai contar através das tão faladas tapeçarias a respeito das grandes conquistas feitas por suas civilizações. Na primeira era, todos os jogadores têm registrada a mesma conquista, a criação do fogo. Nas eras 2, 3 e 4, os jogadores vão baixar cartas de tapeçarias de suas mãos e assim cada um vai colhendo benefícios diferentes ao longo da partida. Ao final da quinta era, nenhuma tapeçaria é baixada, a partida se encerra para aquele jogador e é feita a contagem de pontos. Uma característica muito singular desse jogo é que os jogadores não precisam caminhar junto cronologicamente. Por exemplo, eu poderia estar na segunda era, meu vizinho ainda estar na primeira, o jogador seguinte na terceira era, poderia ser até que algum jogador já tivesse encerrado a quinta era e estivesse apenas esperando que a partida terminasse para comparar a sua pontuação com a dos demais. E durante as eras? Bem, durante as eras, os jogadores vão se revezar em sentido horário a partir daquele que foi escolhido como primeiro jogador, fazendo uma ação por turno. Existem 2 possibilidades disponíveis para essa ação. O jogador pode escolher avançar em uma das trilhas de desenvolvimento, aquelas que nós mostramos no setup, ou pode escolher passar de era. A passagem de era é caracterizada pela realização de uma sequência de 4 etapas que devem ser realizadas na ordem indicada no tabuleiro do jogador. Mais tarde nesse vídeo nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma delas. Ao avançar nas trilhas de desenvolvimento, você deve estar atento a 4 detalhes: aos custos, aos benefícios ganhos, aos bônus opcionais e aos monumentos desbloqueados. Cada trilha de desenvolvimento é subdividida em 4 níveis e cada nível, por sua vez, é subdividido em 3 espaços. O custo é um pré-requisito obrigatório que o jogador deve pagar para poder avançar para esses espaços. Basta observar o nível ao qual o espaço de destino pertence para pagar esse custo. No primeiro nível, o custo é um recurso qualquer. No segundo nível, normalmente é um recurso específico e um recurso qualquer.
no terceiro nível, um específico e 2 quaisquer, e no quarto nível, 2 recursos específicos. O benefício é algo que você ganha imediatamente após pagar o custo e movimentar para aquela casa. Ele está listado nessa parte de cima do retângulo e ele é obrigatório. Você tem que realizá-lo, se possível. Como não seria possível? Por exemplo, aqui você poderia construir um mercado, que é essa estruturazinha amarela. Mas se você já tiver construído todos os mercados disponíveis no tabuleiro de jogador, você não poderia realizá-la. Já o bônus é algo opcional. Ele fica logo abaixo do benefício e ele vem nesses retângulozinhos aqui de fundo cinza. O bônus, você tem que pagar algo para colher algum resultado. Nesse caso, você poderia pagar um recurso qualquer para construir de novo um mercado. E os monumentos podem ser desbloqueados à medida que os jogadores avançam dentro das trilhas de desenvolvimento e somente para o primeiro que adentrar um novo nível daquela trilha. Na tecnologia, o nível 1, obviamente, nenhuma das trilhas confere direito de algum monumento, mas a partir do segundo nível, sim. Nessa trilha você libera a forja, a fábrica de borracha e o centro de tecnologia. Toda vez que for feita uma construção, você deve posicioná-la no tabuleiro de sua metrópole. Cada construção de renda, que são essas pequenininhas, ocupam um único quadradinho desse, que você pode ir posicionando conforme a sua preferência. O que vai influenciar? Existe uma regra de nunca poder posicionar dentro desses quadradinhos que tem um círculo vermelho e eles vão agregar alguma dificuldade geométrica para fazer esses encaixes. Na hora de posicionar os monumentos grandões, se você tiver com dúvidas sobre que espaço ele ocupará, você pode ver aqui que esse é um quadrado 2x2. De repente eu poderia posicioná-lo aqui. E esse aqui já seria um L 4x4. Aqui de repente eu ficasse travado, mas se eu tivesse feito a construção aqui e me planejado melhor, poderia encaixá-lo aqui. Eu posso colher benefícios na forma de recursos com esses encaixes, porque cada quadradinho desse é chamado de distrito e toda vez que algum dos distritos é totalmente preenchido, você ganha um recurso qualquer naquele momento. Se por um lado os círculos vermelhos te atrapalham na hora de construir, na hora de completar distritos eles te ajudam, porque eles contam como um quadrado já ocupado. Então aqui realmente eu completei esse quadrado central, com essa estrutura, todos esses círculos vermelhos aqui e esse monumento. Ganharia um recurso à minha escolha. Aqui eu também completei, ganharia um outro recurso. Quer dizer, eu me planejei tão bem que com a colocação desse monumento eu completei 2 distritos. Isso foi muito bom. Não há nenhuma restrição quanto a fazer monumentos que estejam parte em um distrito, parte em outro distrito. Também não há restrição alguma quanto a construir monumentos que estejam parte dentro do tabuleiro e parte fora. Talvez seja a minha única opção para poder ganhar um recurso completando esse distrito. Eu poderia ainda ser mais agressivo se eu tivesse colocado 2 quadradinhos dentro apenas e o restante fora, porque essa era uma estrutura de 6 quadradinhos, 2x3. Mesmo assim, pela altura do jogo, pela minha estratégia, poderia se tornar interessante. Você nunca vai poder colocar os seus monumentos de forma inclinada, sempre nessa forma ortogonal, horizontal e vertical, e você pode se planejar ainda para completar, além dos distritos, linhas e colunas, porque isso te dará pontos de vitória durante o turno de renda. Desse jeito aqui, eu teria uma coluna completa aqui e uma linha completa aqui. Perceba que, novamente, os círculos vermelhos me ajudam a completar essas linhas e colunas. Agora que já sabemos como funcionam os avanços e as construções, podemos falar das peculiaridades de cada uma das trilhas de desenvolvimento. A trilha da tecnologia te permite ganhar cartas amarelas, que são cartas de tecnologia, cartas verdes, que são cartas de tapeçaria, e normalmente construir estruturas amarelas, que são os mercados. Ao ganhar uma carta de tecnologia, você deve posicioná-la ao lado do seu tabuleiro de metrópole, aquele mesmo que você faz as construções. Vamos ver como funciona? Assim que uma das 3 cartas abertas for retirada, a carta do topo do baralho deve ser colocada aberta, substituindo aquela que foi retirada.
e a carta escolhida deve ser encaixada no nível inferior, marcado com o símbolo X no tabuleiro da metrópole do jogador. Isso significa que a tecnologia já está sendo pesquisada por aquela civilização. Uma outra possibilidade da trilha de tecnologia é ganhar o benefício de poder evoluir as suas tecnologias, representada por essa setinha para cima. Toda vez que isso acontecer, o jogador pode elevar em 1 o nível de alguma das suas tecnologias. Assim, as que estão no nível X podem passar para o nível círculo e as que estão no nível círculo podem passar para o nível quadrado. Para passar para o nível círculo não há pré-requisitos, então qualquer tecnologia pode passar do nível X para o nível círculo. Para passar do nível círculo para o nível quadrado, o jogador tem que cumprir o pré-requisito que está especificado logo abaixo do quadrado. Nesse caso, você ou um dos seus vizinhos deveria estar pelo menos no nível 2 da trilha militar. Não há restrição quanto à quantidade de tecnologias que um jogador pode pesquisar e quantas poderiam estar acumuladas em cada um dos 3 níveis. Na trilha da ciência, os jogadores vão encontrar basicamente 2 peculiaridades: o lançamento desse dado, verde aqui, ou a construção dessa estrutura que é chamada de habitação. Ela também está associada à geração desse recurso, que é justamente aquele que é utilizado para avançar nessa trilha, os trabalhadores. Ao lançar o dado, o jogador vai poder também avançar com seus marcadores na trilha correspondente ao resultado desse lançamento. Ele poderia avançar na trilha de tecnologia, na trilha militar, na trilha de exploração ou na própria trilha de ciência. A diferença é que quando tem o X, ele faz o avanço e não pode colher os benefícios nem os bônus. Poderia colher apenas o desbloqueio do monumento. E quando não tem o X, ele avança e colhe normalmente benefícios, bônus e monumento. Na trilha de exploração, os jogadores vão fazer basicamente 3 ações: comprar esses tiles, posicioná-los no mapa ou fazer esse tipo de construção, que é a construção marronzinha que caracteriza as fazendas. Elas também estão associadas à geração de comida. Toda vez que um jogador pegar os tiles de exploração, ele deve posicioná-los à frente do seu tabuleiro de jogador com a face voltada para cima. Eles sempre ficarão expostos para que os outros jogadores possam ver. Antes de posicionar um tile de expansão no mapa, nós vamos precisar entender como esse mapa funciona. Primeiro, é importante entender que cada tile no mapa pode conter exatamente 2 estruturas, sejam elas postos avançados, edifícios de renda, marcadores na cor dos jogadores ou até mesmo monumentos. Normalmente os jogadores terão apenas postos avançados, mas existem algumas civilizações que permitem colocar marcadores e estruturas. E agora nós podemos definir o que é controlar uma das regiões no mapa. Um jogador tem controle de uma das regiões em 3 ocasiões. Se ele tiver as 2 únicas estruturas em pé, se ele tiver uma estrutura desde que ela seja a única naquela região, ou se ele tiver entre as 2 estruturas a única que permanece em pé. Perceba que o verde aqui está tombado. Mais tarde vamos falar sobre tombar estruturas dentro da trilha militar. Sabendo agora a definição de controle, vamos posicionar os tiles de expansão no mapa. Para posicionar um tile de expansão, o jogador deve posicioná-lo em alguma região vazia, entende-se vazia como uma região cinza dessas, e essa região vazia deve estar adjacente a algum local que ele controla. Nesse exemplo, quais seriam as possibilidades para que o jogador vermelho encaixe um tile? Ele poderia posicionar aqui, por controlar essa região, e nenhuma das outras 5 ele vai poder posicionar. Poderia posicionar aqui também, por controlar essa região. E perceba que nesses 2 tiles ele não controla porque a estrutura dele está tombada. Então ele estaria refém de usar um desses 2 hexágonos. Ao encaixar o tile, o jogador ganha imediatamente o benefício mostrado no centro desse tile. E para cada tile adjacente, ele pode ganhar um ponto de vitória. Então, nesse caso, com 3 regiões adjacentes, ele poderia ganhar 3 pontos de vitória. Como funciona? Esse hexágono tem que coincidir o tipo de terreno com pelo menos um dos terrenos da região ao lado.
Entre essas duas regiões, ele coincidiu água com água e ganhou 1 ponto. Entre essas outras duas, ele coincidiu campo com campo e ganhou mais 1 ponto. Entre essas duas últimas, aqui só tem campos, aqui tem deserto e água, não houve coincidência. Então ele colecionou 2 pontos de vitória. Vamos fazer mais um exemplo. Pense que o jogador amarelo agora queira explorar essa região aqui, posicionando o taio dessa forma. Quantos pontos ele ganharia? Bom, ele poderia ganhar um máximo de 5 pontos porque ele está posicionando esse tile adjacente a outras 5 regiões. Porém, com essa região não houve nenhuma combinação, essas duas também não. Entre essas daqui houve deserto com deserto, 1 ponto. Entre essas duas também a coincidência dos desertos, mais 1 ponto. E entre essas duas a coincidência do campo, mais um terceiro ponto. Ele ganharia 3 pontos assim. Se ele girasse e encaixasse dessa forma, quantos pontos ele ganharia agora? Entre essas duas regiões, 1 ponto. Entre essas, nenhum ponto. Aqui, embora tenha coincidido deserto com deserto e água com água, ele ganha um único ponto. O manual diz que quando há pelo menos uma coincidência, ele ganha 1 ponto. Foi o que aconteceu aqui. Aqui, 1 ponto. E aqui, de novo, o caso de haver 2 coincidências e mesmo assim ele ganhar apenas 1 ponto. Então, ao todo, ele ganhou 1, 2, 3, 4 pontos, além de poder comprar uma carta de tapeçaria. Nesses tiles, os bônus variam entre recursos como trabalhador, cultura, o ganho de estruturas, você pode construir um edifício de renda, comprar carta de tapeçaria, evoluir tecnologias. Um outro detalhe é que na borda desses tiles existe sempre uma fina linha azul com água. É mencionado no manual que isso é puramente estético. É para que um hexágono qualquer encaixe com qualquer outro, como se fosse apenas um rio, né, um fio de água dentro daquele terreno. Veja aqui, por exemplo, ó, entre esse campo e essa montanha passa um rio. E ainda é continente, vamos dizer assim, sem que haja uma ruptura muito brusca na construção desse mapa. Uma curiosidade legal sobre essa trilha de exploração é que ao entrar no 4º nível, o jogador constrói um foguete. E nos 2 últimos espaços, ele pega tiles de exploração desses hexágonos maiores, que são explorações espaciais. Os bônus são muito melhores e ele não precisa encaixá-los no mapa. Ele vai simplesmente colocá-los próximo ao seu tabuleiro de jogador e ganhar aqueles bônus na hora. E por fim, ao avançar na trilha militar, um jogador ganha basicamente 2 benefícios. Colocar os seus postos avançados no mapa e fazer conquistas, ou construir essas estruturas vermelhas que são chamados arsenais. Essas estruturas vermelhas estão também associadas à geração de cultura, que é esse recurso representado com a estrela. A conquista pode ser feita de 2 maneiras. O jogador pode conquistar uma região desde que ela esteja vazia e sempre adjacente a alguma das regiões que ele já controla. Então o jogador vermelho poderia conquistar esta ou ainda esta. Ou o jogador pode conquistar regiões que sejam controladas por outros jogadores. Porém, se já houver 2 estruturas naquela região, ela se torna bloqueada para a conquista. Nessa distribuição, o jogador vermelho poderia apenas tomar o controle do jogador amarelo sobre essas 2 regiões, uma vez que essa já tem um posto avançado e um marcador, e essa do jogador verde já tem 2 postos avançados. E como acontece o combate? Bem, não há combate. O jogador que está realizando a ação de conquista já ganha a conquista daquele território, derrubando a estrutura do outro jogador que está sendo conquistado. A menos que o jogador que está sendo conquistado tenha em sua mão uma carta de armadilha. Ao anunciar que um jogador está tentando conquistar o território de outro, esse outro, o defensor, poderia revelar uma carta de armadilha. Se assim o fizer, o jogador que está conquistando é quem vai derrubar o seu posto avançado e o jogador que estava na defensiva permanece com ele em pé. Independente de ter conquistado ou recebido uma armadilha, o jogador que realizou a ação de conquista lança os 2 dados militares e escolhe o benefício mostrado em um deles apenas. O dado preto fornece o recurso mostrado naquela face ou nessa face diferente
ele recebe o recurso do tile que ele tentou conquistar. O dado vermelho garante pontos de vitória e nessa face diferente ele ganha tantos pontos de vitória quantos forem os terrenos que ele já controla. Essa trilha também tem uma peculiaridade que ao chegar no final dela o jogador pode pegar, olha esse símbolo roxo, uma nova carta de civilização e colocar do lado do seu tabuleiro. É como se ele estivesse agora desenvolvendo duas delas e pontuando e ganhando todos os benefícios de ambas. Todas as partidas de Tapestry contam sempre com 3 objetivos pré-definidos. Esse, que significa chegar ao final de alguma das trilhas, então o primeiro jogador a chegar no final de uma das trilhas coloca aqui o seu marcador e vai ganhar 15 pontos no final do jogo. Inclusive, essa é a única pontuação que só é contabilizada no final do jogo. O segundo jogador ganharia 10 pontos e o último jogador 5 pontos. Um mesmo jogador, se chegar no final das trilhas 2 vezes, não pode pontuar no mesmo objetivo 2 vezes. Então aqui obrigatoriamente teria que ser de um terceiro jogador distinto. Aqui, o primeiro jogador a derrubar 2 postos avançados, seja conquistando ou usando armadilhas, ganha 15 pontos de vitória. E esse último objetivo dá 10 pontos para o primeiro jogador que controlar o hexágono central do mapa e aqui 5 pontos para o segundo. É interessante você ver que não tem uma terceira pontuação, até porque não tem como ter 3 estruturas num mesmo tile. O jogo tem ainda 2 guias de referência como esse, que ajudam a explicar detalhadamente cada um dos espaços nas 4 trilhas de desenvolvimento. E o verso desse guia de referência ainda tem uma explicação detalhada de todas as trilhas de tecnologia. As 4 etapas do turno de renda devem ser realizadas nessa ordem, porém, nem sempre todas elas são realizadas. Como assim? Os números que estão aqui nessa beiradinha indicam em quais eras aquela etapa vai ser realizada. Por exemplo, essa primeira etapa aqui não é realizada no final da primeira era, no comecinho do jogo. Essa aqui não é realizada no final da primeira era, nem no final da quinta era, somente nas eras 2, 3 e 4. Essa daqui realiza na 2, 3, 4, 5 e não na era 1. E essa última etapa aqui não é realizada ao final da quinta era. Ela é bem conhecida nossa, essa mãozinha significa incoming, né? Vamos entender todas elas. Essa primeira aqui indica que você pode realizar a habilidade da sua civilização. Os inventores têm uma habilidade particular que permite roubar tecnologias dos outros jogadores, distribuindo ao final dessas eras esse cubinho na tecnologia que ele quer roubar. É mais ou menos isso. Essa segunda etapa exige que o jogador baixe uma tapeçaria, e esse é o dispositivo que conta as rodadas no jogo, já que nós não temos um marcador de rodada geral. Agora esse jogador acabou de encerrar o que seria a terceira rodada para ele, lembrando que são 5 ao todo. Rodada, no caso, é igual a uma era. Uma observação a ser feita na hora de baixar uma tapeçaria é que se o jogador for o primeiro entre ele e os vizinhos a mudar de era e realizar o turno de renda, ele vai ganhar, bom, no final dessa terceira era, 2 recursos quaisquer. Se ele for o primeiro entre ele e os vizinhos no final da quarta era, ele vai ganhar 3 recursos quaisquer e aqui ele ganharia 1. Perceba, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu errei isso. Eu dei apenas esse bônus para o primeiro jogador entre todos que estavam disputando a partida que mudou de era. E é só o primeiro entre você e os seus vizinhos. Nessa terceira etapa, os jogadores vão aprimorar uma e apenas uma de suas tecnologias e vão pontuar pelo seu tabuleiro de renda todos os locais descobertos que tiverem essa coroa de louros. Então ele escolhe uma das tecnologias para aprimorar e sobe ela um dos níveis, ganhando o bônus associado ao símbolo. Poderia ter aprimorado ao invés dessa, essa para cá. As tecnologias que já estiverem no terceiro nível, o nível do quadrado, não podem mais ser aprimoradas, mas ainda ficam aqui, porque elas agora vão pontuar. Vamos agora fazer uma rodada de pontuação dentro desse exemplo que eu deixei pré-selecionado para a gente. Esse primeiro símbolo aqui representa 1 ponto de vitória para cada carta de tecnologia que esse jogador possui. Nós acabamos de ver que ele tem 4 cartas de tecnologia, então ele ganharia 4 pontos de vitória. Aqui é ponto de vitória direto, ele ganharia mais 4 pontos de vitória. Aqui é 1 ponto de vitória para cada tile de região no mapa central que ele controla. Esse jogador tem controle de 5 regiões, então ele ganharia mais 5, totalizando 13 até agora. E por fim, aqui é o símbolo de pontuar a capital.
E o que significa pontuar a capital? Ele vai ganhar pontos de vitória por linhas ou colunas completas dentro da sua metrópole. Como ele tem 2 desses símbolos aqui descobertos, ele vai ganhar 2 pontos de vitória por cada uma dessas fileiras completas. Nesse exemplo, ele vai pontuar por essas 2 linhas completas na horizontal e essa coluna completa aqui na vertical. Por cada uma delas, ele vai ganhar 2 pontos de vitória, totalizando 6. Então, ao todo, nesse turno de renda, o jogador pontuou 19 pontos. E a última etapa é o incoming. Ele vai receber recursos conforme eles estiverem descobertos no seu tabuleiro de jogador. Aqui ele vai receber 1 de ouro. Aqui embaixo, 3 trabalhadores, então 1, 2, 3. 2 comidas, 1, 2. E mais 2 de cultura, vindo aqui para o 2. Esse é o setup agora para que ele inicie a 4ª era e penúltima do seu jogo. À medida que os jogadores forem encerrando a sua 5ª era, eles vão ficando fora do jogo, a sua vez deve ser pulada e os outros jogadores vão jogando até que todos tenham encerrado a 5ª era. Esse jogador que ficou de fora, ele ainda pode ganhar pontos de vitória de forma passiva pelas habilidades da sua civilização ou até mesmo pelas habilidades dos jogadores que ainda estão em jogo. Chegando ao final do jogo, basta comparar as suas pontuações. Eu, quando joguei, atribuí aquela pontuação das missões pré-definidas no jogo somente nesse momento. Então eu somei ali quem ganhou 15, 10, 5 pontos de vitória, comparei e dei o parabéns para o campeão. Eu tive um rendimento pífio na minha primeira partida de 134 pontos, foi menos da metade do que dizem ser uma pontuação ideal de 300 pontos. Eu joguei várias partidas depois dessa e não cheguei a 300 em nenhuma, cheguei a 260 por aí. Cheguei próximo, mas não bati os 300 ainda, que dizem ser uma pontuação ideal. Bom, pessoal, esse foi o Tapestry. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham ficado com vontade de jogar. Já estava, né? A hype está gigantesca, ele está dividindo muitas opiniões, mas eu vi que a grande maioria tem gostado. Eu, de fato, adorei. Estou pronto para jogar. Sempre que me convidarem, eu vou participar de um evento agora, dia 30 de novembro, a Mocaboteca vai estar na Engrenagem Lúdica, que acontece no Casa Parque. Eu vou estar com 2 mesas lá e Tapestry vai ser um dos jogos que eu vou levar. Se você quiser conhecer e morar em Brasília, vai lá visitar a gente. O pré-requisito é ter assistido esse vídeo de regras aqui, para você chegar e poder jogar sem travar nada. É isso, galera. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Fica aqui uma hashtag. Vocês viram que eu usei um rolador de dados da Bucaneiro, né? Coloca aí uma tag Bucaneiro patrocina a Mocaboteca. Valeu, galera!